Ele passou anos engolindo em seco, fingindo que não se importava, rindo quando a piada era sobre ele, aceitando convites que não queria, cedendo em discussões só para evitar o clima pesado. E mesmo assim, ninguém valorizava, ninguém notava. No fundo, ele sabia. Cada gesto de paciência custava caro. Custava respeito, custava energia, custava paz. Até que um dia ele não disse nada, só sumiu. E foi nesse silêncio que todos perceberam o estrago que causaram. Agora, me responde com sinceridade. Quantas vezes você já se sentiu exatamente assim? Esse vídeo é para você que sempre segurou firme, mesmo quando tudo dentro gritava para desistir. Que foi forte demais, paciente demais e agora sente que perdeu a si mesmo nesse processo. Aqui você vai entender por que sua ausência pode ser a resposta mais poderosa e como o estoicismo te ensina a não implorar por respeito, mas a se retirar com honra. Então, se já te chamaram de calmo demais, bonzinho demais, tranquilo demais, talvez você esteja apenas preso num ciclo onde sua paciência está servindo de tapete para os outros. Mas calma, existe uma saída e ela começa agora. Curta, compartilhe, comente aqui embaixo o que mais te irrita em ser sempre o que aguenta tudo calado. E se inscreva no canal. E não se esqueça do conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. No começo, tudo parecia apenas maturidade. Você deixava passar, respirava fundo, cedia mais uma vez. Diziam que você era maduro, centrado, diferente, e por muito tempo você acreditou que isso era algo bom, uma virtude sua. Mas aos poucos, o que parecia força virou prisão. Você percebeu que a cada vez que deixava alguém ultrapassar seus limites sem reagir, um pedaço do seu valor próprio ficava para trás. Sua paciência, que deveria ser escudo, virou coleira. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que ninguém te avisou que o respeito tem prazo. Que quando você aguenta tudo sem reagir, você não parece mais admirável. Parece disponível. As pessoas começam a te testar, a empurrar limites, como quem cutuca um cachorro amarrado só para ver até onde ele aguenta sem morder. E você, na ilusão de estar sendo forte, vai acumulando feridas invisíveis que ninguém nunca vai reconhecer. É aí que o estoicismo entra. Marco Aurélio disse: o que não faz bem à colmeia, não faz bem à abelha. Ou seja, se algo te faz mal, não importa o quanto você tente disfarçar. Cedo ou tarde, isso vai corromper tudo ao seu redor. Ser paciente não é deixar tudo passar. Ser estoico não é ser passivo. É agir com intenção, com propósito, com consciência e principalmente com respeito por si. Se você sente que sua paciência está sendo confundida com fraqueza, é porque ela já passou da linha do saudável. E essa linha, infelizmente, é silenciosa. Ela não grita, ela te sufoca devagar. E você só percebe quando já está cansado demais até para reclamar. Mas calma, ainda dá tempo de recuperar sua força, ainda dá tempo de reconquistar o respeito que você deixou escapar. Comece dizendo não, onde você sempre disse sim por medo de conflito. Pare de justificar suas ausências, não explique sua mudança. Quem não respeitou sua presença não merece explicação sobre sua saída. O silêncio, em muitos casos, é a resposta mais sábia que você pode dar. Não por orgulho, mas por proteção. A partir de hoje, questione cada gesto de paciência que você tem. Pergunte a si mesmo: estou sendo paciente ou estou sendo usado? Estou sendo maduro ou estou apenas com medo de me impor? A verdade pode doer, mas é essa dor que te devolve o controle. Porque enquanto você não enxergar onde sua paciência virou submissão, você continuará sendo moldado pelo conforto alheio. O respeito que você quer começa quando você respeita seus próprios limites. E ninguém vai fazer isso por você. Não espere o mundo mudar. Mude a forma como você se posiciona. Quem não te respeita hoje não vai te valorizar amanhã. Mas quando você sumir,
Aí sim todos vão perceber quem realmente sustentava aquela relação. E sabe qual é o problema de ter sido paciente demais por tanto tempo? É que isso te colocou numa posição onde pequenas humilhações começaram a parecer normais. Comentários sarcásticos disfarçados de piada. Convites de última hora só para te manter como segunda opção. Gente que te interrompe toda hora, fala por cima, decide por você como se sua opinião não importasse. Você já reparou quantas vezes teve que engolir isso só para não parecer chato ou rancoroso? E o pior, você continuou dizendo sim. Sim para favores que não queria fazer. Sim para sair quando queria ficar em casa. Sim para aguentar gente que te esgota, mas que você não quer magoar. Esses sims destruíram um a um os tijolos da sua autoridade pessoal. Você deixou de ser alguém com limites claros e virou alguém que sempre está disponível. E quanto mais disponível você é, menos valor você tem aos olhos dos outros. Sêneca dizia: aquele que é insultado e se cala, autoriza o insulto. E mesmo que você ache que está sendo o maduro, na verdade está treinando as pessoas a te tratarem como um objeto que aceita tudo. Porque no mundo real, ninguém respeita quem nunca se impõe. O respeito não vem do silêncio, vem da coragem de dizer basta, mesmo com a voz tremendo. Pensa naquela vez em que alguém fez pouco caso do seu esforço e você apenas sorriu. Ou quando ignoraram sua presença em um grupo e você fingiu que não ligava. Ou aquele colega que te pede ajuda, mas nunca está lá quando você precisa. Situações pequenas, aparentemente inofensivas, mas que, acumuladas, viram um buraco fundo na sua autoestima. Esses momentos são venenos sutis. Eles te ensinam a se diminuir para caber no espaço que os outros te oferecem. E a verdade é dura. Se você aceita migalhas, é isso que vão continuar te dando. Ninguém vai te entregar respeito numa bandeja se você não mostrar com clareza onde termina a brincadeira e começa a sua dignidade. A saída começa com microatitudes. Dizer não posso agora com firmeza. Sair de um ambiente onde você não é ouvido. Corrigir quem te chama de forma desrespeitosa. Acredite, não é sobre ser agressivo, é sobre ser inegociável quando se trata do seu valor. E é exatamente essa postura que as pessoas respeitam, não a passividade, mas a presença firme de quem sabe o que tolera e o que não tolera mais. Porque, no fundo, o que destrói a autoridade de alguém não é um grande escândalo. São esses pequenos momentos onde você escolhe o silêncio para evitar conflitos e acaba se afastando de si mesmo. Chega disso. Quem aprende a se calar para manter a paz vive em guerra com o próprio coração. Se isso já te machucou, espera até você ver o que acontece quando eles percebem que você nunca vai reagir. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Chega uma hora em que não é mais sobre o que você suporta, mas sobre o que os outros sabem que você vai suportar. Eles não têm mais medo de passar dos limites, porque para eles você não tem nenhum. Você criou a imagem de alguém que nunca explode, nunca se impõe, nunca abandona. E isso dá às pessoas o conforto de te tratar como bem entenderem. Elas não se preocupam em perder você, porque você sempre esteve ali, mesmo quando ferido. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando a previsibilidade do seu silêncio se torna a permissão para a falta de respeito. Já percebeu como algumas pessoas se tornam cada vez mais abusivas com o tempo? Não é porque ficaram piores. É porque perceberam que você nunca reage, que você releva tudo, que você sempre volta, que você finge que não viu, que você entende o lado delas, até quando é você quem está sendo machucado. Epicteto dizia: ninguém pode te prejudicar sem o seu consentimento. E essa frase é um soco no estômago para quem sempre tenta justificar o injustificável. Você pode até dizer que não é bem assim, que as pessoas não fazem por mal. Mas no fundo você sente que está sendo sugado e dói.
Dói quando percebe que quem mais machuca são exatamente aqueles que sabem que você não vai revidar. Exemplos: aquele amigo que só aparece quando precisa, a pessoa com quem você se relaciona e que te trata com frieza, mas que sabe que você não vai embora. O colega de trabalho que te sobrecarrega porque sabe que você não reclama. São relações unilaterais, onde você dá tudo e recebe migalhas. E por mais que isso te incomode, você continua ali, firme, tentando fazer dar certo. Mas o que você precisa entender é que o mundo não recompensa quem aguenta tudo. O mundo recompensa quem sabe quando se levantar e dizer: isso não me serve mais. Enquanto você continuar sendo o chão confortável onde os outros pisam, ninguém vai te olhar com admiração, apenas com conveniência. A reação que eles não esperam é o seu afastamento, é a mudança de atitude sem aviso, é o não dito com convicção depois de uma vida inteira dizendo sim. É o silêncio que carrega mais autoridade do que 1000 palavras. Não é sobre gritar, brigar, se vingar. É sobre sair do jogo, deixar o tabuleiro, mostrar que você não é peça de ninguém. E acredite, quando você começa a se retirar sem fazer alarde, o desespero aparece. Eles sentem o peso da sua ausência. E aí entendem o quanto estavam acomodados com sua presença. Mas até isso acontecer, você precisa tomar uma decisão. Continuar sendo o conforto que permite a dor, ou ser a ausência que ensina o respeito. E falando em ausência, o próximo capítulo vai te mostrar como desaparecer com classe pode ser o golpe mais estratégico que você já deu. E então chega o dia em que você simplesmente para de insistir, de explicar, de tentar ser compreendido. Você não briga, não ameaça, não manda textão, só vai. E o mais impactante disso tudo é que o silêncio fala alto, muito mais alto do que qualquer discussão que você teria perdido, porque quem sempre aguentou tudo calado, quando se retira, não deixa só um vazio, deixa uma lição. É nesse momento que os outros percebem que o bonzinho não era bobo, que o calado observava tudo, que o tranquilo estava apenas dando chances e que agora cansou, porque sumir sem aviso não é covardia, é estratégia, é o último recurso de quem tentou de todas as formas ser respeitado e não foi. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. E sumir é isso. É não se rebaixar, não entrar no jogo deles, não usar as mesmas armas. É desaparecer sem espetáculo, sem drama, sem pedido de desculpas. Porque você sabe que quem te perdeu, lá no fundo, sabe exatamente o porquê. Talvez nesse momento você esteja pensando em alguém. Aquela pessoa que você sempre colocou em primeiro lugar, que você sempre defendeu, apoiou, cedeu e que mesmo assim te tratava como se você fosse descartável. Agora imagina essa pessoa acordando e não encontrando mais sua mensagem de bom dia, seu favor automático, sua presença garantida. A ficha cai, tarde demais, mas cai. E isso não é sobre ser cruel, é sobre se preservar. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder está no controle das suas ações, não nas reações dos outros. Quando você some, você assume esse poder. Você sai do ciclo de desgaste emocional. Você escolhe a paz e deixa para trás o que só estava ali por conveniência. Claro, no começo vai doer. Você vai se perguntar se exagerou, se devia ter dado mais uma chance, se foi justo. Mas não se engane. Essa dúvida é o último resquício do apego, e ela passa, e quando passar, no lugar da dor, vai nascer um tipo de força que você nunca sentiu antes. A força de quem não depende mais da aprovação alheia para se sentir inteiro. Sumir não é desistir, é recomeçar, em outro lugar, com outra energia, com outra consciência, porque às vezes o único jeito de se encontrar de novo é se afastando de tudo que fez você se perder. E agora que você entende o poder da sua ausência, é hora de refletir sobre algo ainda mais profundo.
Será que você precisa mesmo aguentar tudo? Ou será que está na hora de escolher suas batalhas com inteligência, como os verdadeiros estoicos faziam? Depois que você some, depois que sente na pele o alívio de não estar mais onde não era respeitado, algo começa a mudar dentro de você. Pela primeira vez em muito tempo, você começa a se perguntar: por que, afinal, eu aguentei tanto? Por que deixei que aquilo durasse tanto tempo? E a resposta é mais simples e mais dolorosa do que parece. Você acreditava que suportar tudo era uma virtude. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Não é nobre aceitar o inaceitável. Não é sabedoria insistir onde só existe desgaste. Não é força se manter em ambientes que te diminuem só para não ser chamado de fraco. A verdadeira força está em saber o que vale sua energia e principalmente o que não vale. Sêneca nos alertava: a vida é curta e nós a tornamos ainda mais curta, desperdiçando tempo com o que não merece nossa atenção. Reflita sobre isso. Quantas horas da sua vida foram entregues a conflitos inúteis? Quantos dias você passou tentando consertar o que já estava podre? Quantas noites em claro você viveu tentando entender pessoas que, na verdade, não mereciam nem seu silêncio? Você não é obrigado a nada. Não é obrigado a aceitar grosserias disfarçadas de sinceridade. Não é obrigado a manter amizades que só te procuram quando precisam. Não é obrigado a manter laços familiares que só te trazem dor. E, principalmente, você não é obrigado a continuar sendo a âncora emocional de gente que não move um dedo por você. O estoicismo ensina que a serenidade não vem de evitar problemas, mas de escolher quais batalhas merecem sua presença. Nem toda ofensa merece resposta, nem todo ataque merece defesa, nem todo convite é um elogio. Às vezes, é apenas uma forma sutil de te manter preso no mesmo ciclo. O verdadeiro poder é saber quando ficar e quando sair. É entender que proteger sua paz é mais importante do que manter qualquer laço que exige que você se traia todos os dias. O estoico não se afasta por orgulho, ele se afasta por lucidez. Ele olha para o que está diante dele e pensa: isso me aproxima da minha liberdade ou me acorrenta ainda mais? Agora pare e pense. Quais batalhas você tem lutado que já estavam perdidas desde o início? E por que você insiste? O medo de ficar só não pode ser maior que a dor de continuar se machucando. Porque quando você se escolhe, você se liberta. E a liberdade, meu amigo, assusta muita gente, especialmente aqueles que se acostumaram com sua prisão. E falando em dor silenciosa, vamos agora explorar aquilo que você tem guardado há tempo demais. Toda aquela fúria contida que o mundo nunca viu, mas que você sente queimando por dentro todos os dias. Durante muito tempo você carregou a raiva calado. Engoliu cada desprezo, cada desdém, cada injustiça como se isso fosse parte da vida. E por fora você parecia tranquilo, calmo, inabalável. Mas por dentro, a tempestade era constante, porque ninguém imagina o peso que é segurar uma explosão todos os dias, sem deixar ninguém perceber. Mas deixe eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Essa fúria contida aí dentro não é um sinal de fraqueza, não é prova de que você está se rendendo. Pelo contrário, é sinal de que você ainda está inteiro, que você não se perdeu totalmente, que ainda tem dentro de você uma energia bruta, latente, pronta para ser usada, não contra os outros, mas a favor de si mesmo. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. A dor que você sente por ter sido ignorado, humilhado ou esquecido pode ser transformada. Você pode pegar essa energia e direcioná-la, não para atacar, mas para se reconstruir. Porque não há força maior do que aquela que nasce do fundo do poço, quando você percebe que ninguém vai te salvar, a não ser você mesmo. Agora imagine essa raiva se transformando em ação, em foco,
em disciplina, em limites claros, em respostas frias e diretas, em um novo estilo de vida onde você não precisa provar mais nada para ninguém, onde você para de tentar ser entendido e começa a ser respeitado simplesmente pela forma como se comporta. Lembra de todos os dias que você foi deixado de lado? Lembra de como você chorou sozinho, escondido, fingindo estar bem? Lembra da sensação de não ser prioridade nem para quem você sempre colocou em primeiro lugar? Use tudo isso, não para se vingar, mas para nunca mais se colocar naquela posição de novo. A superação começa quando você percebe que a dor foi a única coisa que te manteve acordado enquanto todos te ignoravam. E agora, você vai usar essa dor como combustível. Vai moldar uma nova versão de si mesmo, mais fria, mais forte, mais consciente, mais estratégica. E essa versão não vive mais esperando reconhecimento. Ela vive para construir liberdade. Você não precisa gritar. Não precisa provar nada, não precisa confrontar ninguém, basta mudar, basta sumir, basta evoluir. E aí, enquanto todos ainda estiverem tentando entender o que aconteceu, você já vai estar lá na frente, inalcançável. E quando você chega nesse nível, só resta uma coisa a fazer: escolher com quem vale a pena continuar, porque agora o seu tempo, a sua presença e sua paz têm um preço, e não é qualquer um que pode pagar. Você chegou até aqui, mesmo depois de tudo, mesmo depois de ter sido ignorado, subestimado, usado, descartado. Você aguentou firme, mesmo quando tudo dentro de você gritava por socorro. E sabe o que isso prova? Que você tem uma força absurda dentro de si, uma força que talvez nem você saiba o tamanho. E agora é hora de usar essa força, não mais para aguentar o que te destrói, mas para construir o que te liberta. Talvez você ainda esteja com marcas invisíveis. Talvez ainda escute a voz de quem te desrespeitou ecoando na sua mente. Talvez tenha medo de seguir em frente sozinho. Mas eu te digo, com toda a verdade que um irmão de alma poderia te dizer, você não precisa mais se provar para ninguém. Você não está mais aqui para implorar por presença, por atenção ou por amor. Você está aqui para se lembrar de quem você é. Marco Aurélio disse: a tua alma é tingida com a cor dos teus pensamentos. E se até ontem você pensava que não era suficiente, hoje você muda essa cor. Hoje você entende que sua presença não é algo que os outros têm o direito de usar como bem entenderem. É algo que deve ser merecido, recompensado, reconhecido, respeitado. A partir de agora, quem quiser estar ao seu lado precisa trazer paz, não confusão. Apoio, não peso. Verdade, não manipulação. E sim, vai doer se afastar de quem você aprendeu a amar. Vai doer dizer não para quem sempre disse sim. Mas essa dor é o preço da sua cura. É o processo de reconstrução. E cada não que você disser a partir de agora será um tijolo na fundação de um novo você. Você não precisa de todos, precisa apenas dos certos. Daqueles que enxergam o seu valor sem que você precise se anular para ser visto. Dos que respeitam seus limites sem que você precise implorar por isso. Dos que te estendem a mão sem que você tenha que se arrastar. Esses sim merecem sua presença, e os outros que aprendam com a sua ausência. Você tem o direito de recomeçar, de dizer basta, de olhar no espelho com orgulho, não com arrependimento. E se ainda restar dúvida, lembre-se, ninguém é forte por suportar o insuportável. Forte é quem tem coragem de parar de aceitar o pouco e começa a se tratar como prioridade. Porque é isso que você é, uma prioridade. Então ergue a cabeça, respira fundo e siga com firmeza, com propósito, com dignidade. Você não precisa mais carregar peso morto. A partir de hoje, cada passo seu será mais leve, porque você aprendeu com dor a se valorizar e agora ninguém mais tira isso de você. Agora que você chegou até aqui, eu quero que pare tudo por um segundo e apenas sinta.
Sinta o que está nascendo dentro de você nesse momento. Esse incômodo, essa vontade de mudar, essa força que você talvez tenha esquecido que existia. Ela nunca foi embora. Ela só estava adormecida, sufocada pelos sims que você deu quando queria dizer não, pelas vezes que ficou quando devia ter saído, pelas dores que engoliu em nome de uma paz que nunca veio. Mas agora, você acordou e eu estou aqui para te lembrar. Você não é fraco, você não é bobo, você não é descartável. Você é forte, você é necessário e você é dono da sua história. Chega de viver tentando se encaixar em espaços apertados demais para sua grandeza. A partir de agora, você começa a escrever uma nova versão de si mesmo, mais firme, mais frio, mais focado, mais você. E se ninguém nunca te disse isso antes, eu vou dizer agora, olhando direto nos teus olhos com toda a verdade possível: você merece respeito. E ponto final. Se tiver que sumir, suma. Se tiver que recomeçar, recomece. Se tiver que chorar, chore. Mas não volte mais para o lugar onde você foi desvalorizado. Sua ausência vale mais do que 1000 tentativas vazias de ser notado. Escreve aqui nos comentários agora. Chega, agora é minha vez. Quero ver você assumindo esse compromisso com você mesmo. Comenta para que outras pessoas vejam e sintam a mesma força. A sua coragem pode ser o estalo que alguém precisa para se libertar também. E nunca se esqueça dessa frase que vai te guiar daqui para frente. A sua paz vale mais do que qualquer relação que exige que você se destrua para caber nela. Obrigado por ter assistido até o fim. Isso já mostra que você está pronto para dar a volta por cima. Agora, clique no vídeo que está aparecendo aqui no card. Ele é a continuação perfeita dessa transformação que você começou hoje. E acesse o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Sua jornada só está começando. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o mundo respeita quem aprende a se respeitar primeiro.